Chega pra isso. Hoje estamos no Centro de Artesanato De Pernambuco. de Pernambuco, em Carneiro. Bezerros. Bezerro. Porque o filtro, grilo. Se aguentar água não é madeira, né? Madeira só se invernizar. É. Não, se bem que é uma madeira de leite, né? Eu acho. Esse banco deve ser a madeira mais possível. Se for já que o Centro de Artesanato de Pernambuco, eu estava explicando para ela, em 3 unidades. Uma no Marco Zero, essa aqui em Petrolina. Nós somos as matrizes, daqui a gente já tem 20 anos. O Marco Zero tem 11 e Petrolina acho que tem 4 anos. E aqui nós somos os únicos que temos museu, espaço de vendas, de loja e um auditório, né? Nós somos a representação dos artesãos de Pernambuco, né? Dos 184 municípios, o artesão que tem a sua carteirinha, ele passa por uma curadoria e deixa suas peças aqui e a gente vende para ele, tá certo? E aí tem a história do patrimônio vivo. O patrimônio vivo também passa por uma curadoria, geralmente ou músico ou artesão, e são escolhidos 5 por ano para ganhar 2 salários mínimos e ser aposentado vitalício também pelo governo do estado. Então são artesãos de renome, né, que vêm trabalhando o artesanato de Pernambuco e estão levando Pernambuco para o mundo, que são aprovados e recebem essa aposentadoria independente de idade, tá certo? Então, por exemplo, J. Borges, o ano passado foi a Cisão, né? A bonequeira de Gravatá, hoje que faz a bonequinha da sorte, ela é patrimônio vivo. Mas já foi assim, Severino Vitalino, Manuel Dócio, Ana das Carrancas, Lula Vassoureiro, J. Borges, são todos patrimônio vivo do estado. Então, quando a gente escuta patrimônio vivo, foram abençoados de serem aposentados pelo governo, tá certo? Na cultura, independente de sua outra aposentadoria como idade, tá certo? Então aqui a gente tem 27 cidades com o nosso artesanato e a gente começa aqui com esse painel de Mestre Ivanildo de Riacho das Almas, onde ele usou todo o material ali de palha de coqueiro seco, vara de mameleiro, corda de sisal, cipó, né? E fez esse painel. E toda a divisória aqui do museu, né? Toda a divisória feita do museu foi feita por ele, né? E aí a gente tem ali o navio negreiro, também representando a chegada dos escravos em Pernambuco. Temos ali o cavalo marinho de J. Borges, né? J. Borges, o ícone da xilogravura e literatura do cordel. J. Borges, na verdade, ele era mestre em vender cordel. Ele fazia todas as feiras de Pernambuco, vendendo cordel. Corda com o cordel, né, com o pregador de roupa e lendo para o agricultor. O folheto. O folheto. Geralmente ele era o jornal da época. Quando você dava uma notícia e aquele folheto, aquele agricultor do interior queria saber o que estava acontecendo, ele comprava o cordel para ler no domingo para a família. Alcancei. Ainda no meu interior eu vi. Não era assim, muito isso. Os pais, os avós, eles sempre liam para os netos. O que comprou o cordel no sábado, geralmente no domingo lia para a família antes do almoço. E também então, as histórias de amor, né? As conquistas. As vaquejadas, né? Então, muitas histórias bem pernambucanas, né? De coronéis, histórias que aconteciam no dia a dia, ela é retratada ali no cordel. E aí J. Borges precisava de fazer a sua... ele passou tanto a vender e ler muito, que ele passou a ser escritor e começou a escrever o seu próprio cordel. E necessitava de uma capa para o cordel. E aí o mestre Dila de Caruaru fez a primeira capa de cordel para J. Borges, né, talhado, e aí ele começou a fazer suas capas também com a xilogravura. Xilogravura, madeira talhada com um desenho, né, ficando as fissuras. Essa fissura você pega tinta de jornal, joga por cima dela e pega um papel em branco e coloca em cima. Geralmente o nome do artesão ao contrário, onde você faz a xilogravura. Você tira uma cópia dessa talha que foi feita na madeira, né? E aí J. Borges depois que ele começou a fazer essa xilogravura, ele foi apadrinhado por Ariano Suassuna. Ariano Suassuna viu esse trabalho dele, lançou ele para o mundo, né? Fez uma coletiva de imprensa e aí ele hoje tem trabalho dele no Museu do Louvre, em Paris. Ele fez a agenda da ONU, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, já assinou o Galo da Madrugada. E um dos trabalhos dele foi a Sagrada Família, que foi entregue ao Papa Francisco. Agora há pouco foi notícia nacional, né? Então o J. Borges é esse ícone nosso,
Está aberto hoje o ateliê dele, fica mais ou menos a 200 metros daqui, do Centro de Artesanato de Pernambuco. Quem quiser visitar, vale muito a pena, tá certo? J. Borges tem 18 filhos, a maioria já na xilogravura. Ele muito esperto, os filhos foram nascendo e ele foi botando o nome de artistas internacionais, como Bacaro, que é um dos filhos dele, que está fazendo agora até camisa de xilogravura, né? Isso é uma obra do filho dele. Bacaro, Pablo, Manassés, são nomes de artistas já renomados, e ele apadrinhou, já botou lá o nome dos filhos, sabendo que ia ser discípulo dele. Então, a gente é fã, por ser da nossa cidade também, né? Mas é muito interessante J. Borges vocês conhecerem, tem 88 anos hoje, é vivo, e é um patrimônio vivo do nosso estado, tá? Seja bem-vindo, mestre. E aqui a gente tem Caruaru, com a história do barro monocromático, né? Aí tem Manuel Dócio, Silverino Vitalino, Galdino Filho. E aí a gente tem Marliete Rodrigues, com a menor peça de artesanato. Ela fez uma flor e um beija-flor e foi para o livro dos recordes, como a menor peça de artesanato. Ela pinta com espinho de mandacaru, né? E retrata geralmente a família e o nosso tradicional Pernambuco, né? Como frevo. Marliete Rodrigues. O ateliê dela é no Alto Comum. Esse trabalho aqui. Esse é de Adnilson também, do Alto Moura. É Adnilson. É a bodega, né? Sim, esse era mesmo do Adnilson. E aqui atrás nós temos um painel de máscaras de Papangu, né? Papangu de Bezerros. Papa Angu por baixo da máscara, por isso se chamavam de Papa Angu. Os papangus, e na hora do almoço iam comer, aí vinha aquele angu com galinha, para continuar dançando o carnaval, eles comiam rápido, aí o dono do bar lá vem os Papa Angu, comem angu demais. E aí ficou o Papa Angu. Então é nosso tradicional Papa Angu, tem mais de 115 anos, feito de papel colê, né? Papel colê e papel machê. Papel colê, jornal rasgado, né, em tiras, onde a gente pega a primeira camada, a gente coloca com água, né? As outras camadas com um grupo de goma até a 8ª camada, deixa secar por 1 hora e meia no sol, depois corta a rebarba, os olhos e o nariz para respirar e pinta. Hoje em dia nós colocamos massa corrida, né? Lixamos, desenhamos e pintamos, tá certo? Mas é direto no papel. A história da máscara nossa do Papangu começou com a cabaça, né? Cabaça, cortava a cabaça no meio, virava aquele coité, né? Furava os olhos e o nariz e aí desenhava a cabaça. Depois veio com papel de embrulhar charque ou prego, né? Aquele papel grosso. Aí também fazíamos daquele papel grosso. E depois, com o surgimento do jornal, aí passaram a usar jornal. Mas também a gente fazia de fronha de travesseiro. Botava a fronha de travesseiro, furava os olhos, aí saía, nós chamamos isso de papangu com cáfita, né? Que é aquela roupa de chita grande com a fronha de travesseiro. Quando, vamos brincar de papangu, não quero que ninguém me reconheça. Aí foi lá no travesseiro, botou, furou os olhos, vamos brincar o carnaval. Então já é outro tipo de papangu. E depois a gente veio o papangu tradicional e o estilizado. O tradicional, esse que eu falei do papel colê, e o estilizado de papel machê. Papel machê é jornal cortado, colocado no liquidificador com água e cola e se transforma numa massa de modelar. Essa massa de modelar você pode colocar no molde e também trabalhar ele com a mão, né, para ficar de outras formas, tá certo? E o que acontece é interessante que você hoje, se você quiser um molde de máscara, você pega uma máscara dessa normal, traz ela para sua mão e vira ela e coloca gesso, né? Deixa secar e quando tira a máscara fica o molde. Esse molde você inverniza, né? E depois começa, como eu falei, coloca a primeira camada com água para quando você botar as outras camadas ser fácil de sair. Então é assim a nossa história do Papangu, tá certo? Venham para cá. E aqui nós estamos com a casa de farinha. A logística de uma casa de farinha, né? O burrinho, ele traz a mandioca, o burrinho com a sua história da cangaia e o caçoar, né?
cangalha, forquilha, colocado no burrinho e embaixo um colchão de madeira. Aquilo Né? ali é Um colchão de palha de capim ou de bananeira, né? Palha de capim ou de bananeira. E o caçoar feito de cipó, a cesta de cipó. Traz a mandioca, aqui descasca, aqui tritura, aqui prensa, aqui peneira e depois vai para o forno para secar a farinha e definir a farinha. Se é com goma, sem goma, né? Se é quebradinha, né? É no forno que a gente define a farinha. E aqui na prensa, quando fica a manipuleira, que é o líquido que sai quando a mandioca é prensada, fica a goma de tapioca, onde faz o polvilho azedo e o polvilho doce e a goma para fazer tapioca, tá certo? O beiju é feito da massa que sai daqui antes de prensar. A gente pega o beiju e joga no forno, geralmente no final da farinhada, para matar a fome dos que estavam trabalhando no dia da farinha, não é isso? Tem os brinquedos populares, né? A canoa, a roda gigante, o carrossel e roda gigante, né? Brinquedos populares de bezerros, geralmente era o parque de final de ano, né? Exatamente. A gente brincou muito nisso, viu? Na canoa. A gente fica sempre lembrando em casa dessas coisas. Ficava em pé para poder fazer mais impulso. E nesse aí dava acidente, né? E uma tábua aqui pra frear Como quando fica era a hora assim, de parar. parece que é um personagem só. Mas quando você vem pra cá, É isso aí. E aqui a gente vê pô, se você já sabia, né, demais. Se você não sabia, se inscreve no canal. maracatu rural. Aqui os bonecos são feitos por mestre Miro de Carpina e o maracatu é uma tradição de Nazaré da Mata, né? Aqui a gente tem a capa que eles usam, aqui tem o caboclo de lança, né? E aqui a carnavalha. A carnavalha, a boneca gigante, querendo representar o carnaval de Olinda. Na verdade, essa carnavalha, ela foi para feiras e eventos do Rio, São Paulo, para divulgar Pernambuco. Aí quando ela voltou, a gente adotou ela e deixou ela aqui com a gente, tá certo? Então a carnavalha é uma representação de marketing do nosso Pernambuco, quando em feiras e eventos, tipo no Mapping ou Centro de Convenções de Rio de Janeiro, ela ficou tipo na entrada de um stand de Pernambuco para divulgar nosso Pernambuco. Tanto ela como a Casa de Farinha são coisas que foi divulgar nosso estado. Severino Vitalino, filho do mestre Vitalino. Severino Vitalino, ele replicou essa peça do pai, né, que é o caçador. Essa peça é uma peça onde Vitalino se sobressaiu no artesanato. Nas suas coletivas de imprensa, ele estava sempre com essa peça na mão e divulgando, né? Então, o Severino Vitalino replicou e hoje os filhos netos de Vitalino replicam o caçador da família Vitalino. Severino Vitalino fez também a Casa de Farinha, o cortejo, que é uma coisa tradicional do nordestino, né? O cortejo até o cemitério, funeral. Aqui nós temos a vaquejada, né? A banda de pífano, né? O lampião no cavalo, o pescador, o tocador de flauta, o agricultor, o carregador de água e Lampião e Maria Bonita, né? Então são todos ali feitos por mestre Severino Vitalino, filho de Vitalino, né? Que já faleceu e hoje os netos estão lá na casa do Vitalino, lá no Alto do Moura. O Severino, ele Faleceu, já faz 2 anos que faleceu. Eu o conheci, ainda tirei foto com ele, mas faleceu. Hoje é os netos que estão lá no Alto do Moura.
Alto do Moura é o lugar de arte cênica de céu aberto maior da América Latina, né? Considerado, onde tem muitos artesãos, um do lado do outro, né? Então, Alto do Moura em Caruaru, certo? Mestre Elias Santos, do São Jorge e o Dragão, né? Também do Alto do Moura, ele tem seu ateliê ali, e ele fez o Pavão Misterioso, né? Também no barro, Pavão Misterioso, uma literatura de cordel replicada por J. Borges e vendida nas feiras. Mestre Heleno de Tracunhaém. Mestre Heleno de Tracunhaém, com os bonecos de perna de pau. E aqui a gente vai conhecer a arte sacra. Nesse espaço aqui estão os santeiros, né, de Bimirim, de Olinda, de Pau d'Alho e Petrolina. Santeiros, né, que eram geralmente encomendados essas imagens e esculturas para eles talharem, e aí é todo o material feito de madeira, né, talhada com riqueza de detalhes. Tem de Tracunhaém, você falou? Não, Ibimirim, Olinda, Pau d'Alho e Petrolina. Tracunhaém é Mestre Heleno de perna de pau. O oratório de Riacho das Almas, do mestre Ivanildo de Riacho das Almas. Esse oratório é feito de angico, né? Uma madeira bem tradicional do agreste e sertão pernambucano. Imita um pouco, chega próximo ao pau-brasil, né? E sempre com esses espinhos aparecendo. Feito de cipó e de angico, e o oratório de São José e o Menino Jesus. Aqui a gente tem Petrolina, as carrancas de Petrolina. Papai, minha mãe falou que As carrancas de Petrolina, geralmente essas carrancas colocadas em barcos, né, tem a tradição de espantar os maus espíritos, né? Então os navios ou barcaça que saía ali no Rio São Francisco, geralmente saía com essas carrancas, né, com a tradição de espantar os maus espíritos. Ana das Carrancas fez seu material de barro. Ana das Carrancas de Petrolina, ela já chegou a falecer e o seu esposo não enxergava. E ela homenageava seu esposo furando os olhos das suas peças, em homenagem ao seu esposo que não enxergava. Hoje as filhas dela continuam o trabalho ali em Petrolina. Ana das Carrancas, tá certo? Mestre Nildo de Petrolina. Esse é o... Eu só sei que é Petrolina, mas deixa eu ver aqui. Mestre Paixão de Carrancas Guarani. Mestre Paixão é o nome dele, de Petrolina. Mestre Paixão. Essa é de Nildo. Nildo quis representar a bacia do Rio São Francisco, a fauna aí, né? Representando os bancos de madeira em cima da bacia do Rio São Francisco, que tem de animais em volta tanto dentro do rio como em volta do rio, né? A bacia do Rio São Francisco. As redes de Tacaratu. Tacaratu, né? Uma cidade perto da Paraíba, né? Tacaratu, fica lá para o extremo mesmo. Né? No extremo, próximo à Paraíba. E a Paraíba é a capital da rede, mas como a gente pegou um pouquinho do fim aí, Tacaratu e junto tem uma outra cidade que eu esqueci, Coeiras, o nome é assim. Que é da Paraíba. Então Tacaratu. Petrolândia fica abaixo, né? Brinquedos populares de Encruzilhada de São João. Encruzilhada de São João é um distrito aqui de Bezerros. A BR não era duplicada e os artesãos, vendo os carros passando ali, faziam o que viam. E ali eles trabalhavam com lata de querosene na época e cortavam lata de óleo, que antigamente o óleo era envasado em lata, não era em plástico, né? Então era óleo lisa, né? Óleo salada, era envasado em lata, tanto redondo como quadrado. E aí eles cortavam para fazer a cabine, para fazer as coisas do... Isso aqui são brinquedos de Petrolina. As xilogravuras de J. Borges, né? Que eu já falei dele. Essa xilogravura que eu falei, né? Xilo, né? A madeira cortada com fissuras.
onde ele tira essas cópias, né? E aí o trabalho de J. Borges feito de xilogravura. Temos aqui os chocalhos de Agrestina. Cada barulho desse era um animal diferente. Então, o vaqueiro conhece seu animal através do barulho. Cada um tem um som diferente. Tem um som diferente, Aqui a gente vê o sertanejo, né, com seu gibão, né, a roupa toda no couro de animal. E aqui a gente tem Mestre Carlos de Sertânia, onde ele quis retratar os retirantes, saindo da seca e levando os utensílios que podiam levar, né? Todo na madeira, talhada de uma peça só, Mestre Carlos de Sertânia. Aqui atrás nós temos a Árvore da Vida, do Mestre Joaquim. A Árvore da Vida, do Mestre Joaquim. E ali, São Francisco de Assis, do Mestre Zezinho, né? E aqui a gente tem também São José e Maria Grávida, do Mestre Zezinho. Do Mestre Zezinho Filho, a gente tem as pinhas, sinal de riqueza na época colonial. E aqui a gente tem um leão do norte, que quer dizer o rosto de um babuíno, a juba de uma ovelha e o corpo do leão, né? Então tá aí o Mestre Nuca de Tracunhaém, esse espaço é de Tracunhaém, do Mestre Zezinho, Mestre Joaquim, Mestre Zezinho Filho e Nuca de Tracunhaém. Mas essa característica desse leão é de Tracunhaém. do pessoal Tracunhaém, né? E aqui a gente tem as forquilhas, que era para fazer cangalhas, onde a gente fez bancos, né? Bancos de cangalhas, das forquilhas que é feito para fazer cangalhas, né? Então foi feito bancos com sisal, corda, sisal e traves de tramela de corda. Lembra disso? Deu uma viajada agora. Uma viajada. Muito bem. Aqui a gente tem a Renascença, né? A Renascença de porção de pesqueira, né? São rendas feitas à mão de pesqueira e porção. Cidade muito que vendia muita renda. Aqui na frente nós vamos conhecer agora uma cortina de brinquedos populares, né? Então temos aqui uma cortina de brinquedos populares, onde temos o Mané Gostoso, o ioiô, a bonequinha da sorte, o peão, né? O Royce, o marcador do pirimbau, né? E o Mané Gostoso. Significa gente. E aqui a gente tem as galinhas com esses brinquedos. feitas de arame, geralmente lembrando casa de vó, né? Para guardar ovos ou casa de sítio, né? Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença. Muito Nós temos obrigado. a loja, tudo que está exposto está à venda, né? E fique à vontade e volte sempre.